O Marco Civil da Internet, ele veio para olhar a utilização da internet em nosso país, tá? E aí, lógico, com o advento das redes sociais, muita coisa passou né, acontecer, gente. Então, por exemplo, o que o STF está discutindo nesse momento? Responsabilidade das redes sociais pelos conteúdos publicados foram interrompidos em dezembro do ano passado e volta agora a análise da Suprema Corte agora. Então, ó, o STF vai retomar nesta quarta-feira o julgamento sobre a responsabilidade civil das redes sociais pelos conteúdos publicados. As discussões foram interrompidas, blá, blá, blá. A corte analisa, por isso que eu falei do artigo do Marco Civil da Internet, tá? A corte analisa a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Pessoal, lógico, né? Tá analisando a constitucionalidade do artigo para ter certeza que ele não está infringindo o que a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, diz, tá? Então, vamos entender se esse artigo 19 está infringindo ou não. E aí, por que eles estão batendo nessa tecla? Ó, é a norma que estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, o Marco Civil. Até o momento, 3 ministros já proferiram seus votos sobre a questão. 8 magistrados ainda precisam se manifestar e não há prazo para a finalização das discussões. Vamos lá, gente, ó. O que coloca, deixa eu já descer aqui para vocês entenderem isso aqui, ó. O que acontece? O Marco Civil da Internet, o artigo 19, ele diz que a plataforma, ela só age, tá? Ela só vai violar algo se ela desobedecer uma ordem judicial, tá? Então, deixa eu pegar aqui exatamente o ponto. Ó, segundo o Marco Civil da Internet, o artigo 19, né? Desculpa, segundo o artigo 19 do Marco Civil, as plataformas só estão sujeitas a pagar indenização por algo postados por terceiros se, após uma decisão judicial, olha aqui, ó, judicial, ordenando a retirada, mantiverem o conteúdo no ar. Ou seja, vamos imaginar que é uma das coisas que a gente faz aqui. Você procurou um advogado especialista em direito digital dizendo assim, olha, colocaram lá um conteúdo lá numa rede mencionando, né? Me mencionando e não é verdade. Aquilo é uma calúnia, né? É uma difamação, estão cometendo crimes contra a honra. Eu quero remover dessas redes. Tá onde? Ah, tá na Meta, lá no Insta. Tá bom. A gente vai usar os mecanismos da plataforma, do provedor de aplicação, como fala o Marco Civil da Internet, pedindo para remover. Ó, por gentileza, tal, é ofensivo, tal. Se eles não removerem, eles não estão, teoricamente, desobedecendo nada. Eles não estão violando. O que eu preciso fazer, então? Ó, eu vou precisar judicializar. Vou precisar entrar com um pedido, de preferência uma liminar, para que tire imediatamente. Eu vou comprovar os requisitos dessa liminar para retirar imediatamente esse conteúdo ofensivo de lá. E aí vamos supor que a plataforma ela não obedece. Aí ela está ela vai pagar uma indenização porque ela está violando uma ordem judicial. É esse o ponto que o STF está discutindo. Ele está verificando se isso não é inconstitucional. Pô, eu tenho que judicializar? Eu vou ter que judicializar para tirar esse conteúdo? Aí, gente, é onde a coisa começa a ficar complexa, tá? Por quê? Começa a ficar complexa. Porque vamos imaginar que você fale alguma coisa sobre a Suprema Corte.
que isso não agrade muito a ela. Como já tem várias menções isso, né? Liberdade de expressão e tudo, tem aquela discussão, mas você falou alguma coisa que não agradou o ministro. O ministro não gostou. O Instagram, tira agora. Vai lá e tira. Fulano, imagine só o que pode acontecer. Não estou me colocando contra ou a favor disso aqui. É uma discussão que está acontecendo da constitucionalidade. Tem o outro lado, que está na cara que é ofensivo aquilo ali, está trazendo prejuízo para você, e você não consegue tirar, e você tem que entrar com uma ação. Só que, teoricamente, quando você precisa judicializar, tem 2 pontos. Primeiro, você vai levar mais alguma coisa para o judiciário, que já está abarrotado, ou você vai... E aí tem outro ponto, que você vai ter que esperar tudo esse desenrolar. Se isso acontece, sem a ordem judicial, ele remove, e aí? Como que vai ser? A enxurrada de requisições que já acontece para essa plataforma. Então, é uma discussão grande, tá? E a gente sabe que muita coisa ainda está para acontecer. Mas vamos entender aqui o que essas big techs estão fazendo, porque o BO vai ficar para elas, né? Então, autores dos recursos que estão sendo discutidos no STF, claro que já entraram com recurso, Face e Google apresentaram seus argumentos, alegando que as empresas já dispõem de mecanismo de moderação e remoção de conteúdos, sem que haja necessidade de uma regra que permita a remoção sem ordem judicial, sem decisão judicial. Ao mesmo tempo, as Big Techs concordam que o Marco Civil deve ser aprimorado, desde que se estabeleçam garantias, procedimentos e critérios que evitem insegurança jurídica e o incentivo à censura. Acho que vocês entenderam quando eu falei da questão, né, que você tem que tomar cuidado com o que você vai postar se isso aqui for declarado como inconstitucional. Por quê? A gente pode estar numa linha tênue à censura. Então, numa linha bem tênue, tá? Então, é um caso, gente, delicado, que tá lá, e a gente sabe que o direito, ele tem que regular. Assim como o projeto do senador Rodrigo Pacheco tem lá as suas questões a serem melhoradas, o Marco Civil da Internet também tem, mas precisa de regulação, né? Precisa regulamentar, não tem o que fazer. De todo modo, tudo isso reflete o que para vocês? Aquilo que eu vivo falando para vocês. Gente, a sociedade é digital, entendeu? A sociedade é digital. As relações, as discussões, tudo gira em torno do digital. E o seu dado pessoal é o protagonista desse teatro, entendeu? Então, é muito importante que você tome muito cuidado onde você posta, com quem você compartilha dados, questione sim como que seus dados vão ser usados, por que estão coletando a sua facial, né? Teve uma farmácia que foi impedida porque ela estava usando a biometria, né, das pessoas, no caso a impressão digital, né? Para um programa de fidelização lá, foi impedida. Por quê? É a questão do uso de dados desenfreado. Isso não pode mais acontecer, né, visto que a gente tem uma lei. Então, é o caso do Smart Sampa, né, não fica claro com quem isso é compartilhado, né? Então, mostre para a gente como que isso é compartilhado. Está lá no artigo 18 da LGPD, que é uma lei federal. Então, e mostra também a imaturidade do nosso país com relação aos nossos dados pessoais, que são importantíssimos.